Olá a todos e a todas e sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast de WRC. Estamos aqui para falar da terceira ronda do campeonato, o Rally do Safari, que é um dos rallies mais icónicos deste campeonato. E depois do sucesso do episódio da semana passada com o Hugo Lopes, um piloto de Viseu, decidi também trazer outro engenheiro de Viseu. Portanto, temos o João Neto de regresso ao podcast. Exato. Bem-vindo, João. Obrigado. E temos o Guilherme, que também está de volta depois de ter falhado a Suécia, não é, Guilherme? Podes aqui confirmar em primeira mão se realmente caíste ao rio com o terremoto em Lisboa ou isso foi mito urbano? Não foi mito urbano, não, caí mesmo. Só agora, só esta semana é que consegui sair do Oceano Atlântico. Fui apanhado por uma embarcação que vinha entregar cocaína nas Especiarias margens. à boa moda portuguesa. Sim, exato. E por isso é que, pronto, agora fui recuperado. O Salviano foi tratar desse assunto e estou muito contente por estar de volta nesta casa. Muito bem. O Guilherme também já tinha estado de volta ontem no Vamos Falar de Fundo Debrief, portanto também aconselho a ir ouvir. Ele esteve com o Pedro Filipe e com o Alexandre. E este podcast de hoje também acaba por ser um pesadelo do Pedro Filipe, porque temos aqui três engenheiros, portanto ele já nem deve estar a ouvir este podcast hoje, ele já vai mesmo saltar. Não. Ele disse-me que este é o podcast favorito dele. Pois, a mim também me disse, mas eu não sei se ele diz isso para dar graça ou se é mesmo, mas Eu adiante. acho que é um bocado isso. É isso, é isso. Pronto, eu também quero agradecer-vos aos dois por também não estarem a fazer boicote às perguntas que eu vos estou a fazer, já que este também foi um dos tópicos deste fim de semana, com os pilotos do WRC a fazerem o boicote à FIA. Achei muito engraçado porque sinto que o Duolingo poder ter patrocinado este evento. Foi muito interessante ver os pilotos a falarem todas as línguas, menos em inglês, e não digo já que não sou totalmente contra, ainda que perceba que tem que ser em inglês, senão nós também não percebemos nada. Aproveito para vos fazer a pergunta se concordam primeiro com este boicote que eles estão a fazer à FIA, e o que é que esperam de ver daqui para a frente. Guilherme, pergunto a ti primeiro. Concordas com este boicote, com estas regras, ou aquilo que têm sido as regras da FIA em relação à linguagem? Estás-me a dar o Yeah. tratamento de silêncio. Ok, ok, Eu gostei. concordo a 100%, porque o presidente é um anormal. Mete-se com estas. Eu já nem me lembro, nós podemos dizer asneiras ou não? Não, é melhor não dizermos asneiras. Mete-se nestas trapalhadas, nestas guerrinhas com os pilotos por causa de linguagem. Hum, Pá, e os pilotos, e nem digo só de ralis, acho que qualquer competição da FIA deviam responder desta maneira. Não insultam ninguém, não fazem mal a ninguém. Acho que os adeptos conseguem perceber mais o que é que se está a passar. Ahm, Uns respondem na sua língua, que eu acho espetacular. Ahm, Outros ficam em silêncio, um bocado. Olha, eu só tenho pena dos jornalistas em si. de Que ter feito o que o Tanak disse. Ele, a certo ponto, virou-se para a jornalista e disse: Olha, mais vale tirares um fim de semana de férias. é verdade, é verdade. Eles não têm, os jornalistas não têm culpa absolutamente nenhuma neste caso, principalmente os que têm de abrir a porta, espetar o microfone lá para dentro e fazer umas perguntas. Ahm, o grande culpado é o gajo que está sentado no trono. E, e para ser sincero, eu gostava que os pilotos de Fórmula 1 fizessem exatamente a mesma coisa que os pilotos de Rally fizeram. Pronto, Por olha, ficou o mote. exemplo, e quem diz Fórmula 1 diz as outras categorias também. Ficou o mote lançado. João, partilhas da mesma opinião ou achas que. Eu já sei que vais dizer que concordas, né? Obviamente, porque acho que qualquer pessoa racional concorda, mas se quiseres dar os teus 2 centavos. Não, o Guilherme até levantou o ponto que eu ia levantar, que era vimos muito mais dos pilotos de rally com muito menos tempo de antena, que têm só aqueles 2 minutos, que muitas vezes nem são 2 minutos à saída dos troços, do que vimos do fim de semana inteiro do círculo da Fórmula 1, em que nem eu vi o fim de semana quase todo e não houve menção sequer a esta controvérsia por parte dos pilotos, por parte dos mídias.
Não sei se é a estratégia agora para ver se conseguem varrer isto para baixo do tapete até alguém pôr um microfone à frente do Sr. Presidente outra vez. Mas bem dos pilotos do WRC, bem com o comunicado que fizeram e com a ação que não deixou de ser respeituosa para com os adeptos. Acho que até o facto de responderem na língua deles acrescenta alguma coisa para quem é fã de nacionalidade, não é? Quem é compatriota ou quem percebe, porque pronto, cria ali outra ligação e mais genuína com quem percebe a língua. Pronto, quem se lixa somos nós que, que ficamos sem perceber sem o tradutor, mas apoio quem sou eu para estar apoiado, mas percebo e concordo com a ação que estão a tomar. Lá está, não podem também muito mais, não sei o que poderiam fazer. Concordo. A minha única coisa que me irrita é estarmos a perder tempo e ver o presidente da FIA a debater estes problemas quando o nosso tópico principal para o pós-Rally Safari vai ser o tópico do momento em que aparentemente a Hyundai volta a haver o rumor de que está de saída e aquilo que preocupa mais o presidente da FIA até parece ser os palavrões que se deixa de se dizer ou não, e em vez de estar preocupado em realmente salvar o WRC como ele disse que ia fazer. Mas pronto, a gente também já percebemos que os pilotos estão em protesto e que assim se mantenham, e pode ser que se façam ouvir e que aconteça realmente alguma coisa e seja corrigido. Vamos só aqui passar no fórum TSF, temos aqui alguns comentários. O Luís Rodrigues diz boa noite para o Tom também. Diz que ouve amanhã o podcast no metro. Olha, Tom, que esteja, te faça boa companhia. Boa noite para a Graça Carvalho. Para o Marcos André também boa noite. E boa noite o Miguel Ventura, que diz que hoje é só engenheiros, assim está bom. Assim está bem. Pá, o Pedro Filipe discorda, mas isso, olha, problema dele. Problema, ele que lida com a situação. Não, e se Todos continuarmos a boa gente, mencionar, pá. se continuarmos a mencionar engenharia e que somos engenheiros, pá, o Sérgio ainda aparece aqui também. E isso é mau É sinal. capaz. Opá, então vamos deixar parar por agora. Ah, Avança, Antes de avança. avançar para o trivia, queria só, como sempre, agradecer aos nossos patronos e às nossas patronas que todos os meses nos ajudam a pagar as contas. Isto não fica propriamente barato e então nós temos que agradecemos mesmo a todos os que disponibilizam algum do seu dinheiro para nos ajudar a pagar as contas e a continuar a crescer. Para quem não nos quiser ajudar ou não nos quiser ou não puder ajudar, pá, metam, por favor, metam um gosto nos diretos que vão vendo e deem-nos rating nas plataformas de podcast que ouvem, porque isso sim também nos permite chegar a mais gente e continuar a crescer. Isso muitas vezes também vale tanto ou mais que um Patreon, portanto, se puderem apoiar e deixar um like, a gente agradece e deixar o rating lá nas plataformas de áudio. Portanto, e como eu estava a dizer em off, hoje o trivia é uma pergunta com rasteira. Então sejam com bem atenção. E a gente já sabem que no fim volta para dar a resposta. Com a vitória no Rally Safari, Elfyn Evans possui neste momento uma vantagem de 36 pontos sobre Thierry Neuville, o seu concorrente mais próximo. É, percentualmente, a maior vantagem de sempre ao fim de 3 provas. Só tens uma resposta, sim ou não. E se a De resposta for não, sempre, de sempre. desde o início do Rally e do Campeonato do Mundo de Rally. Sim, que foi em 1974, sim. Ou seja, se é percentualmente. Porquê? Porque é que eu fiz a pergunta percentualmente? Porque, por exemplo, se formos olhar para 2010, o primeiro classificado ganhava 10 pontos. Neste momento, o Pois. primeiro classificado ganha 35. Então é mais não é tão justo falarmos em valores absolutos. Mas isso lá está, isto é coisas de engenheiros. Portanto, o Pedro Filipe neste momento já deve ter desligado o podcast. Portanto, vamos então às estatísticas da prova para depois passarmos aos destaques. E convido toda a gente que neste momento esteja a ver em direto, deixem os vossos destaques positivos e negativos nos comentários que nós iremos ler a seguir. Portanto, a prova marcou aqui também um regresso da Hyundai à versão de 2024 do carro, porque o carro foi introduzido na Suécia e eles para o Safari preferiram jogar pelo seguro e trazer o carro que já conheciam. Uh, e curiosamente, também há aqui uma coisa antes de falar da prova que eu li que num site do Quénia que curiosamente o contrato que estende a ligação do WRC ao Safari para 2026 foi considerado ilegal. Tudo porque a pessoa que assinou o contrato era uma pessoa que se encontrava suspensa.
Portanto, tecnicamente, o WRC não tem o contrato assinado para o próximo ano. Portanto, eu li isto num site do Quénia, achei extremamente engraçado e trouxe só para partilhar com vocês. Eu acredito que isto se resolva rápido, porque o Quénia é um rally. Este Rally Safari é tão icónico que eu acho que eles fazem tudo só para o manter no calendário. Mas é tão caricato que eu quis só trazer, porque achei muito curioso. Portanto, a prova foi ganha por Elfyn Evans, o Tanak foi segundo, Thierry Neuville terceiro, Sami Payari foi quarto, o Grégoire Mousser quinto, Gus Greensmith foi sexto, Solans foi sétimo, oitavo Serdaridis, nono Zaldivar, no décimo Jorge McCarlin e em 16º ficou o Adrian Formon nos Rally 1, tendo Kalle Rovanperä e Takamoto Katsuta desistido na prova. Curiosamente não, isto foi a 11ª vitória do Elfyn Evans, a primeira dele de sempre no Safari, e iguala o Stig Blomqvist e o Timo Salonen em número de vitórias. Curiosamente, é a primeira vez na carreira que vence 2 provas consecutivas. Portanto, também foi aqui mais uma estreia para o piloto galês. É a vitória número 96 da Toyota no Campeonato do Mundo de Rallys e encontra-se a 7 vitórias da Citroën, que é recordista. É a primeira vez na história que a Toyota vence as primeiras 3 provas do campeonato. Portanto, isto aqui é só mesmo, não é para denegrir nem a Hyundai nem a BM Sport, é só mesmo para enaltecer o que tem sido este início do campeonato demolidor por parte da marca japonesa. Curiosamente, Otto Tanak e Elfyn Evans têm exatamente o mesmo número de vitórias em classificativas, mas o galês tem quase mais 39 pontos no campeonato. Portanto, isto só mostra a importância da inconsistência nos rallies. Ou seja, não é um sprint, é uma maratona. Pódio número 53 para o Otto Tanak, que ultrapassa Peter Solberg e acaba por igualar Didier Auriol como o 11º piloto com mais pódios na história da WRC. É o pódio número 71 para Thierry Neuville e reforça-se ainda mais como o 5º piloto da história com mais pódios. Portanto, é o 5º piloto com mais pódios na história da WRC. E o Hakan Kunan é o próximo na lista com 75, portanto, mais 4 pódios e ele iguala o 4 vezes campeão do mundo. E isto em termos de campeonato, como é que está? Perguntam a vocês. Portanto, temos Elfyn Evans com 88 pontos, Thierry Neuville com 52, Otana com 49, Takamoto Katsuta com 35. Portanto, como veem, é que isto já está a ficar uma distância muito grande mesmo para o Elfyn Evans, que tem um início de campeonato brutal. No WRC2, Gus Greensmith venceu a prova, quarta vitória na classe e primeira vitória da Skoda em 2025. Portanto, neste momento temos Citroën, Toyota e Skoda empatadas em vitórias nos Rally 2. O Jan Solans foi segundo classificado e consegue o seu terceiro pódio na classe do WRC2. O Fabrizio Zaldivar foi terceiro classificado e consegue o seu primeiro pódio na categoria. Portanto, o piloto paraguaio está a começar a mostrar resultados no ano em que terá a sua prova caseira. Portanto, em termos de campeonato, Oliver Solberg, que ficou em quinto no WRC2, é líder com 35 pontos. O Gus Greensmith e o Owen Rossell têm 25 pontos cada um. O Fabrizio Zaldivar 23 e o Eric Camilli têm 17. Portanto, o WRC2 ainda está numa fase muito inicial de campeonato. Ainda há muitos projetos a serem apresentados agora. Aliás, são apresentados mais 2 espanhóis. Portanto, isto já temos uma armada de 3 pilotos espanhóis só no WRC2. Portanto, devíamos aprender se calhar alguma coisa com os nossos hermanos, porque eles não são assim tão melhores que nós para terem 3 e nós não termos nenhum. Portanto, fica a dica. Portanto, passando aos destaques. Guilherme, começo por ti. Qual é o teu destaque positivo da prova? O meu destaque positivo da prova é a prova em si, na verdade. O Rally Safari é um dos highlights do ano, é uma das grandes provas do calendário do Campeonato do Mundo de Rallys. E este ano teve tudo. Foi uma maratona de resistência e sobrevivência em muitos dos casos. Tivemos momentos em que o Tanak era o piloto mais rápido, que ia limpar aquilo tudo. Tivemos momentos em que era o Rovanperä que ia limpar aquilo tudo. Tivemos momentos em que até o Katsuta era o piloto mais rápido. Ganhou o piloto que, como tu disseste no início, foi mais consistente e que simplesmente sobreviveu. E tivemos depois, mesmo nas provas em si, tivemos tudo. Tivemos as fest, tivemos rochas, autênticas rochas nos troços, tivemos idas aos cactos, tivemos lama. Nós estávamos a falar entre nós no WhatsApp, Vasco, e tu disseste algo que é verdade, que o rally deste ano
O Rally Safari foi um clássico, é um clássico Rally Safari. E é muito, muito importante, tendo em consideração o estado em que está o Mundial de Rallys, nós vamos falar isso daqui a bocado, mas tendo em conta o estado em que está e como poderá ficar, é muito bom nós conseguirmos ver que o campeonato ainda tem muita capacidade para realmente dar show, um autêntico show. Eu concordo, e acima de tudo o que eu gostei foi de sexta-feira termos um rally brutal, seco, pó, terra por todo lado, e depois de repente num sábado um lamaçal, que não tinha nada, parecia que estávamos a ver o rally da Grã-Bretanha dos anos 2000, que aquilo foi muito bom. Eu concordo contigo a 100%, é um clássico instantâneo, ou seja, é daquelas provas que nós daqui a 10 anos, se calhar, vamos falar sobre a dureza que ela foi, e eu sei que os pilotos não gostaram. O Tanak diz que, e eu não vi eles chegaram mesmo a dizer que estavam só felizes por ter chegado ao fim e que não gostaram da experiência, mas é isso que eu acho que o WRC precisamente disso. Uhum. Precisa de provas diferentes, ou seja, também é importante haver um safari, como também é importante haver uma Finlândia rápida, uma Suécia com neve, umas Canárias que são sinuosas. Eu acho que a diversidade é importante e acho que nisso o safari efetivamente preenche uma lacuna, que era haver assim uma prova mais estilo todo terreno, ou seja, assim muito dura. Eu gostei muito da prova, fiquei muito fã e tenho pena de não ter conseguido ver as classificativas todas em direto e acompanhá-las a todas. Foi daqueles rallies que me deu mesmo pena, por acaso. João, agora passo-te a palavra a ti. Qual é o teu destaque positivo desta prova? A resposta fácil é o Elfyn Evans, que fez uma prova controlada, ganhou, foi buscar os pontos e aumenta a liderança no campeonato. Num ano em que toda a gente esperava ser do Rovanpera, ele continua a mostrar que a Toyota tem um piloto em que pode confiar. Para entregar pontos, para ser consistente e gostava de o ver com esta forma até ao fim do campeonato. Sem ser isso, a prestação do Sérgio Iris, pá, que acabou com o carro inteiro e chegou ao fim também. Foi o segundo melhor fora. Um bocado atrás dos outros, mas podemos não olhar para essa parte dos resultados. Acabou com o carro inteiro, que acho que vai em linha com o que estás a dizer. Uma prova muito dura, Uhum. e já ouvimos fazer erros muito estúpidos, e ele manteve o carro inteiro em pista e fez o que foi para lá fazer. Gostei de ver. Eu concordo a 100% contigo e acho que já partilhei isto aqui. Nem sei se já disse em direto, mas há uma parte de mim que está a torcer pelo Elfyn Evans este ano, porque a história que seria no ano em que ninguém contava com ele, ou seja, toda a gente já dava a carreira dele como morta, no fundo, ou numa fase descendente, e no ano em que ninguém contava ele ser campeão, acho que era uma história brutal. Acho que para o próprio campeonato e tudo seria espetacular. Sim, e Sinto que vais dizer alguma coisa, Guilherme. pá, ele Força, não é, força. ele no ano passado ele era o piloto que tinha de liderar a Toyota. Não tendo o Ogier nem Rovanpera a tempo inteiro, a pressão caía toda no Evans. E parece que agora que ele não é o favorito de longe, os favoritos acho que é claro que é o Rovanpera, Neville por ser o campeão em título também, e o Tanak, porque Tanak é um Uhum. daqueles pilotos que é capaz de repente limpar isto tudo. Parece que, como ele já não tem essa pressão, está muito mais solto, está muito mais liberto, está leve. Certo. E pá, ele está tranquilo. É o que eu sinto. Já não está. Ele continua a ter aquele estilo de condução em que parece estar em cima do volante, mas é como se estivesse agora 5 centímetros mais afastado do volante e E consegue. já estivesse a ver a estrada toda. Exato, tivesse uma visão totalmente diferente, mais aberto. Ahm, Pá, é como tu dizes, é muito interessante de se ver esta nova versão do Elfyn Evans. Se eu acho que o Rovanpera não ganhará no final o campeonato,
Não, acho que Uhum. o Rovanperä consegue recuperar. Mas acho que dá, é como tu dizes, é uma nova linha, uma nova narrativa que podemos acrescentar a esta história Do história ainda campeonato. bastante inicial do campeonato. Muito bem. O meu destaque positivo, antes de ler já os comentários, que já temos bastante a dar os destaques, portanto agradeço-vos a todos. Eu vou dar um destaque positivo, assim, meio destaque à Hyundai. E eu vou dizer o porquê. Porque desde que o Safari foi introduzido em 2021, outra vez, ou seja, desde o regresso do Safari, só 2 pilotos não Toyota tinham estado no pódio. O Tanak em 2021 e a Adriano Formou em 2024. Todos os outros eram pilotos Toyota. E a Hyundai este ano conseguiu, claro que dando um passo atrás com o seu carro de 2025 e passando ao 2024, conseguiu dar com um passo atrás, conseguiu preencher 2 lugares do pódio. Chegou a ter ritmo para vencer, chegou, mas tal como todos os outros também teve os seus problemas. E os pilotos tiveram os seus desafios, mas acima de tudo mostrou, se calhar já não está assim tão longe da Toyota. Efetivamente, com o carro do ano passado, eles ainda conseguem ser competitivos nestes rallies em que a performance não é tão importante e o que importa é mais a fiabilidade. Portanto, foi bom de ver a Hyundai finalmente dar um passo positivo e é a primeira vez este ano que a Hyundai marca mais pontos que a Toyota. Portanto, só aqui já é um ponto positivo para dar à Hyundai, que efetivamente foi um salto em comparação às outras provas deste ano. Vou só aqui passar então rapidamente pelos comentários. Temos aqui o João Salviano, nosso chefe, a dizer boas, grande vitória do Biazeu no Safari. Pá, eu acho que o Salviano ainda não trocou a cassete e ele ainda está preso na cassete. O Luís Rodrigues diz-nos que destaque positivo. Jordan Cederidis ficou à frente do Rovanperä, lenda. Depois de ter conseguido em 2022 ficar à frente do Loeb, acho que também já estava na hora do Rovanperä. O Pedro Insuelas diz que o destaque positivo é o grande rally do Gus Green, seguido de um rally muito controlado da parte do Evans. Ele também dá o destaque negativo, mas o destaque negativo eu guardo já para a seguir. O Marcos André pergunta: houve muitos furos, será que os pneus não estavam à altura? Não sei se algum de vocês ia falar dos pneus do destaque negativo. É o primeiro ano, não ia, mas acho que é expectável. É Sim. uma prova muito dura, primeiro ano da Anco com estes carros em específico. É. Sim, também não julgo. Também não julgo. É o primeiro ano, claro que era preferível que não houvesse um único furo, não houvesse nada, mas é o primeiro ano. E já vimos a Pirelli fazer bem pior com mais experiência. Portanto, para já, não me posso queixar. Mais comentários com destaque positivo. Temos aqui do Miguel Ventura. Positivo, a união dos pilotos relativamente à lei da rolha. Portanto, mais um piloto, mais uma pessoa que está connosco nesta luta. E o Fábio Pinto diz que foi só tirar o híbrido ao rapaz, nesse caso o Elfyn Evans, e ele começa a andar. Fora de brincadeiras, acho que ele não lida bem com a pressão. Pode ser isso, pode efetivamente ser isso, pode ser também as duas serem verdades, ou seja, retirares o híbrido e retirares da pressão. Pode efetivamente ser isso. O SDM diz-nos boa noite, tanto Guilherme, tinhas razão, a gente falou tanto de engenharia de engenheiros, está aqui o Sérgio, e boa noite também para o F Martins que se juntou agora a nós. Guilherme, voltando a passar a palavra a ti, qual é o teu destaque negativo desta prova? Katsuta, E então porquê? Era o que eu ia dizer. pois é um bocado. Pá, é aquela coisa. Eu tenho. Ele é um piloto tão frustrante, mas tão frustrante. Porque ele aqui demonstrou tudo o que tem de bom e tudo o que tem de mau. O de bom é. O gajo demonstrou que tem capacidade para ser muito, muito rápido, muito, muito competitivo, Uhum. capacidade por lutar por vitórias em classificativas, capacidade por lutar por pódios. Pá, só que parece que de um momento para o outro ele se excede e depois ou vai para as couves, levou um cato atrás. Na Power Stage, quando a Toyota precisava que ele pontuasse, conseguiu captar o carro. Chega ao ponto em que eu penso, pá, o que é que a Toyota precisa de ver mais para, para tomar uma decisão séria em relação a ele. Porque Certo. ele não é um Eh, piloto, apesar, ele é agora ele é o quarto piloto
da Toyota, porque acho que o Sami Paiaria tem muito mais Está consistente. numa equipa à parte. Está numa equipa à parte. Sim, Sim. É tipo a eu equipa B. acho, sim, pá, mas o papel dele tem que ser pontuar para a equipa. Ele tem de ser aquela garantia de pontos. Uhum. Pai, não é. É impossível a Toyota conseguir confiar nele. Uhum. Ele teve melhor no, Na no, Suécia no teve último muito bem, não rally, é? Sim. mas este foi. Ele no ano passado foi posto no banco durante uma ou duas corridas. Foi, Eu não ficaria nada surpreendido se fizesse a mesma coisa agora. A foi seguir uma, a foi do Chile, acho eu. Sim, Depois da Grécia. Foi. Ahm, não ficaria nada surpreendido se não o pusessem novamente nesse castigo, vamos lhe chamar. Concordo. Acho que eu depois da Suécia ainda voltei a ter aquele erro que eu tenho sempre, que é, será que é desta É que agora. clicou? Pois, É agora. por isso é que ele é um piloto tão frustrante. Mesmo no Mónaco não estava muito mal, mas o problema é que continua a ser o mesmo, não é? Ele não está Yeah. mal. Exatamente. Até parar o carro. Isso ele é muito. Ele tem velocidade. Por isso é que se ele fosse um nabo, se fosse um de nós, ah, acho que não seria tão. Não ficaria tão. Tipo, não me incomodava tanto, porque é aquela coisa de. Pá, ele também não consegue melhor. É um bocado essa lógica. Só que aqui nós conseguimos ver, ele é capaz de fazer tempos muito parecidos, muito semelhantes, estar na luta por vitórias em classificativas, por pódios, talvez até vitórias nos rallies em si. Pá, só que parece que chega ali a um ponto em que, pá, não. E manda-se para É assim, ele 50 supostamente este fim de semana também km. teve com não sei se foi intoxicação alimentar. Eu também não estaria à espera que ele estivesse, imagina, a partir do momento que Mas soube ele, que ele não estava a 100%, e não pensei que ele fosse lutar por vitórias, mas pelo menos chegar ao fim. mas ele estava com a intoxicação alimentar. Mas no dia em que ele estava com a intoxicação alimentar, hum, ele estava a correr bem. Quando foi anunciado, foi no Sim. sábado, ele no sábado estava bem. Foi isso, ele não Pronto, estava a teve sentir aquela, bem realmente. acho que teve aquela, foi no sábado que levou o cato atrás. Mas estava Sim, razoavelmente bem. Só que certo, no domingo, quando a Toyota precisava mesmo dele, certo. o gajo espatifou-se. Pois, é o que é. Já chega um ponto em que já começa a ser difícil continuar a arranjar desculpas. E não é, e é difícil, porque efetivamente eu depois da Suécia fiquei mesmo genuinamente. Espero que tenha sido desta que deu o clique e ainda não foi, porque eu genuinamente quero que ele tenha sucesso, porque ele é divertido, mete uns posts engraçados, dá umas respostas engraçadas, parece ser tem uma boa vibe, vamos dizer assim. E uma pessoa até quer que ele seja bem sucedido. Tipo, há pilotos que eu quero lá saber porque não são pilotos carismáticos ou não puxam tanto. E ele puxa. E eu acho uma personagem extremamente engraçada e interessante. Só que é frustrante. É como tu disseste, é frustrante. Eu até pego aqui no comentário do Pedro Insuelas que diz que a Toyota, sendo nipónica, vê no Katsuta ali uma oportunidade de um dia ter um grande piloto. Mas passam os anos e resultados poucos. Mas é um piloto com talento e muito simpático. Epá, é precisamente isto. Yeah. É preciso, olha, ele resumiu isto melhor que o que eu conseguia. Percebes? Ou seja, é isso que me frustra no Katsuta neste momento, e eu começo a acreditar que é desta que vai, mas depois ele falha-me outra vez. Percebes? E é isso que é o que é. João, e o teu destaque negativo, qual é? Eu ia ser o mesmo e assim sendo, a falha mecânica do Rovanperä que foi também. Ou seja, a fiabilidade da Toyota. Estamos outra vez no mesmo. A mesma coisa para os pneus. Bem, a Toyota tem menos desculpa, né? Aí que já. Bem, é a primeira vez que a Toyota, bem, desde que o Safari voltou, que não enche o pódio. Por isso, nem foi Sim. assim um resultado tão bom, mas voltámos a ter cerveja na segunda-feira, por isso está tranquilo.
Portanto, está tudo bem. Está tudo bem. Ah pá, é o que é. Ao menos é para dar um desafio ao Rovanpera. Também não pode ser sempre a começar bem e a correr tudo bem. Ele também tinha que haver um dia que tinha carregado atrás. Quer dizer, pode E ser um acho que este destaque, ano, pode ser um destaque negativo. O Olha, campeonato, o início do campeonato de Rovanpera. se vemos uma recarga do Rovanpera por aí à frente e um showdown to the line no Japão, meu Deus, fica um campeonato para a história. Yeah. fica. Tanto os dois da Hyundai como o Rovanpera estão todos com a mira afiada. Uhum. Isto agora vai ser. Se o Elfin não falhar, eu aqui acredito numa coisa. O Elfin tem agora pela frente as Canárias, que é um rally para deitar fora, porque o Neville é muito mais competitivo em Hyundai e vai aparecer o Ogier também nas Canárias. Mas ele tendo Portugal, Sardenha, Grécia, tudo seguido, e ele saindo Certo. da Grécia na liderança, já não é tão mal depois. Eu acho Mas que o ele pior não já precisa passou. de ganhar. Ele que faça um É só terceiro ou marcar quarto pontos. lugar, Yeah. é marcar pontos e buscar uns pontos ao domingo. Exatamente. Pá, eu genuinamente estou com a fezada que o Elfin Evans, sobrevivendo estas 3 provas, aguenta até ao fim na luta do campeonato. Ele já vai São quase as com 3. uma prova inteira de avanço. Exatamente. Não, disse Para- mais, não para era? Um mais? bocado. O showdown to the line é no Japão, esta não é na Arábia Saudita. Não, mas vai ser no Japão, que é para a gente nem ter que ver a Arábia. Ok. Prontos. O meu destaque negativo vai ser o Oliver Solberg. E porquê que vocês perguntam? E porquê o Oliver Solberg? Porque o E porque piloto o que se Oliver intitula. Solberg? Pronto, obrigado, Guilherme. O piloto que se auto-intitula como o piloto mais rápido do WRC2, que escolhe fazer provas da Europa para fugir às pontuações difíceis, ou seja, vem fazer as provas que não tem tantos pilotos e é mais fácil marcar pontos, e decide dizer na mesma que é o melhor e o mais rápido, e mesmo assim tipo, tem problemas. E aqui foi um erro dele, ele ficou preso na areia, fez, mas foi a abordagem dele é o que leva ao facto de ele ficar preso. Que imagina, ele começa a ficar preso e qual é a primeira reação dele? É acelerar a fundo. Não é tipo mexer na direção, é nada, é acelerar a fundo, porque isso resolve tudo. Então ele acabou por ficar pausado e acabou por desistir, voltando e depois acabou por ficar em quinto. Pá, e eu vi uma foto do trator a tirar o Oliver Solberg e fiz uma piada no Twitter a dizer que estava para fazer tantas piadas sobre a carreira do Oliver. E não é que o Hugo Carmo, que já caguei várias vezes, me disse que era engraçado fazermos tipo o Diogo Batáguas um smosh ao Oliver Solberg. Isto aqui também está a ser surpresa para o Guilherme e para o João Neto. Portanto, eu estive com o Hugo a escrever algumas piadas e não vou dizer quem é que escreveu o quê, porque senão depois podemos levar um processo em cima. Mas devia estar Portanto, eu aqui vou o Hugo começar. para dizer, pá. Pois. Opa, o Hugo fica aqui para ouvir depois. Ele esteve-me a ajudar, mas assim também ele não pode dizer que assim quer levar com o processo leve só eu se o Solberg ficar ofendido. E nós estamos Não, aqui com a não, cara ao calma. lado, pá, fogo. Fogo, exato. Por amor de Deus. E para quem Não, está a mas ouvir vais no ver. podcast, eu não estou na câmara agora. Exato. Não, estes dois comigo não estão, eu digo aqui, estes dois comigo não estão relacionados com nada do que eu vou dizer. Portanto, eu não sei se vocês viram recentemente, Até houve estou com alguém que medo. fez, o Oliver Solberg decidiu fazer um Q&A e perguntaram-lhe o que é que era a rotina dele do dia a dia. E ele escreveu que uma das coisas que mais gostava de fazer era de dar umas pinocadas de manhã. E a minha primeira piada para o Oliver Solberg que é: o Oliver gosta tanto de foder, todos os rallies fodem a sua carreira. E eu. Depois tinha aqui mais algumas. Mas atenção que ele Espera está aí. orgulhoso da piada, calma lá. Desculpa Calma, lá, foi estás uma a boa assumir que piada. foi ele. Foi. Posso ter Ok. sido. Prontos. Recentemente o Oliver Solberg também anunciou que se ia casar. E ao ritmo que isto sair tudo, qualquer dia ele vai ter um filho. Se cada filho são 3 décimas da Fórmula 1, coitado do Oliver Solberg, que nunca mais vai voltar aos Rally 1. Depois, outras, espera aí que eu tinha isto aqui apontado, tenho que escolher porque há algumas que são claramente perigosas demais para se dizer. O Peter Solberg vai Outra bater aqui. à porta. Só há 2 obras humanas visíveis do espaço. A Muralha da China e o ego do Oliver Solberg. O gajo está bem Espera aí. orgulhoso disto. Olha esta. Se o Peter Solberg, o pai do Oliver Solberg, é o Mr. Hollywood, então a cópia barata e de menor qualidade é o Oliver, que se devia chamar o Mr. Bollywood. E pode ser para terminar, para não ser assim tão mau, o Oliver Solberg gosta tanto de dar espetáculo que se tornou um espetáculo de comédia. Pronto, e com esta concluo a minha aparição no Smosh. A questão agora é: estou aprovado para substituir o Diogo Batáguas?
Deixa de estar nos galhos. Deixa de estar. Cara, Pronto, pronto, para olha, quem, tentei. para Hugo, quem, tentámos. Ninguém te tira ao teres tentado, pá. Ninguém te não, tira, Hugo, exato. tentámos, Hugo. Vamos a ver se isso foi um Olha, mas o sucesso. Batáguas também não começou como está agora. Tens que. É passo a Foi. passo, não desistas. É passo a passo. É passo a para passo, quem pronto. pergunta porque é que o Vasco não vai, porque é que o Vasco não participa no debrief, aqui está a razão. Sim. Não é só isso, é porque a gente percebe mais de Fórmula 1 que eu e eu prefiro falar daquilo que eu gosto e que percebo realmente. A de Fórmula 1 diz para vocês que falam mais e melhor. Mas pronto, continuando então, voltando à programação Vou habitual. voltar para trás. Isso, não, peraí. O Miguel Ventura diz aqui que podia ser, gosta tanto de enterrar que ficou no fez-fez. Também podia ser. E também essa é a pergunta: ele vai se casar? Será que a pessoa com quem ele dá as pinocadas da manhã sabe disso? Pá, ele pelo menos publicou um vídeo extremamente constrangedor a pedir em casamento. Ainda por cima nem centrado está, só para tu veres o nível que aquilo é. As coisas que tu sabes, pá. Pá, foi tão mime que eu ri-me tanto, porque estás a ver o constrangedor? É tipo, é isso vezes 1000. Foi muito mal mesmo. Mas É pronto, só para demasiado terminar então tempo. os destaques negativos, vou só ler aqui alguns comentários. O Pedro Insuela estava a dizer que para ele o destaque negativo eram os problemas do Adrian Formou. Pá, é o que é. Faz parte. Não podiam ser os Hyundais todos a passar sem problemas. A Hyundai tem que ter sempre um carro com problemas. Destaque negativo, o Formou, que basicamente só participou no domingo. Aquilo foi mesmo poupar a mecânica e a carroçaria. E o Luís também diz que o Katsuta deitou tudo a perder na Power Stage, também concordando contigo, Guilherme. Yeah. O Miguel Ventura diz-nos que o negativo desta prova foi o alternador do Rovanpera e o Katsuta querer acabar a especial com o Tejadilho para poupar os pneus. Olha. Pá, é uma Os hipótese. senhores Dan Cook, pá. Que... Ai. Pronto, já está. A parte dos comentários já está. Pronto, o STM, só para terminar, que é quando a mulher dele engravidar, todos temos de o ajudar a achar que o gajo lhe fez. Pronto, eu só digo uma coisa: quando ele acabar de engravidar, vai ter o pai atrás a bater palmas, porque é isso que o Peter Solberg faz. Porque, meu Deus, Fogo. o gajo é extremamente constrangedor que está sempre atrás do filho a bater palmas. Mas pronto, a Graça Carvalho que diz mais um para o Funfocas. Pá, a gente costuma lhe chamar o VFF1 Maria, que isto já é um podcast que estamos sempre a puxar que aconteça o VFF1 Maria, mas Salviano, ainda pá. não conseguimos criar aí o nosso podcast de revista Cor-de-Rosa. Ainda não... Precisamos de Mas alguém também que não me pegue parece que vai nisto ser do desta. projeto. Hã? Ainda temos dias da semana disponíveis? Não, É, não. agora Isto é já para quarta-feira. encaixar às vezes está complicado. Com Eu- Fórmula 1 duas Punhamos o vezes. Punhamos o Alexandre e o Sérgio. O Alexandre e o Sérgio a ler Mas, notícias cor-de-rosa. mas imagina, com Fórmula 1 duas vezes, com WRC volta e meia, MotoGP, Fórmula E, Wrestling, Resistência. Resistência. Isto chegas a um ponto que já não há espaço para semanalmente serem os episódios todos. Acabamos com o E debrief ainda falta o vamos para Tascos. Marias. O Tascos acho que era o que tinha mais potencial e ninguém pega nisto. Eu também acho que sim. Mas o Tascos tinha que se calhar ser num formato reel. Ou seja, tipo um videozinho. Vínhamos, imagina, cada pessoa aí fazia um reel. Era uma hipótese. Fazíamos uns Portanto, stickerzinhos para pôr nos restaurantes. olha, do Recomendado pelo género. Vamos Falar de Fundo. Olha, era uma boa ideia. Era uma boa ideia. O Pedro Insuela está aqui a dizer, bateu o emoji 2 olhos, ao Rally Sierra Morena, Neville e Evans presentes. E ele está a perguntar se já estão a par da notícia da presença do Evans e do Neville. Sim, estamos a par. Vai ser giro porque eles vão os dois testar para as Canárias e para quem for de perto, eu acho que o Hugo, que costuma cá vir, vai ao Rally. Portanto, pode ser que a gente também tenha aí umas imagens no grupo do WhatsApp, que já agora aproveito. Nós temos um grupo do WhatsApp para todos os esportes, praticamente, portanto, temos o link na descrição para o WRC, depois a partir do momento que entrem no WRC tem as comunidades todas e tem lá conversas para tudo e mais alguma coisa. Eu recomendo sempre o WRC, que é o nosso podcast, e as conversas até são bastante interessantes por lá, e como sempre também recomendo o Tascos, que é onde vocês vão aprender mais, que é onde a gente fala sobre restaurantes e comida. Mas pronto, para terminar aqui a questão dos destaques, queria que vocês elegessem o vosso MVP desta prova, ou seja, o The Most Valuable Pilot, que é para não ser player. Guilherme, quem é o teu MVP desta prova? Tem de ser o MVD. Evans. Esta aqui tem que ser uniforme, Acho que para todos nós. pois. João? Sim, é o Evans.
E a equipa, não é? Mas sim, se estamos a falar de indivíduo Sim. ou de piloto, o Evans, sim. Olha o João Pois bem, a querer ter parte do MVP. Ali, o 1% do MVP. Olha, por acaso, o projeto que entreguei foi agora para o Quênia. Tá? Só para... Há um bocadinho de pronto, então, software meu ali a correr. portanto, olha, 1% da vitória do Evans foi o João. Portanto, João, parabéns pela tua vitória no Safari Muito obrigado. Muito obrigado. E parabéns pelo MVP, então. e parabéns pelo 1% do MVP. Portanto, quando chegarmos ao fim do ano eu fizer a contagem, então que vai desempatar, que o João Neto leva 1% e o Everson leva o Exatamente. resto. Olha, já vou ficar à frente de certos suecos que foram mencionados aqui no podcast. Não é só dos suecos, acho que vais ficar à frente de muitos gajos. Acho que nenhum do M-Sport vai-te ultrapassar. Não sei, Não sei ainda não. pode haver umas boas provas aí. Sim, ainda pode Ainda haver, é pode muito haver. cedo uma oportunidade de fazer um brilharete. Um brilharete. O Pedro Isabela está aqui a dizer que vai aderir ao chat do WRC, portanto, Pedro, olha, bem-vindo. Quando mandares, eu já te aceito aqui o pedido. E a Graça está a dizer parabéns, João. Portanto, já tens aqui mais alguém que é teu fã. Muito bem. Antes de avançarmos para o tema final do podcast, que é a questão da Hyundai potencialmente sair ou não, eh, vamos fazer aqui a divisão do Rally das Canárias, porque é a prova de estreia, que estreia-se no Campeonato do Mundo, ou seja, a Espanha volta a estar representada, desta vez nas Canárias. Uma prova que fez parte do europeu durante muitos anos, com troços muito sinuosos, algo semelhantes ao Rally Vinho da Madeira, para quem está foi mais familiarizado. E a pergunta que eu vos faço é se vocês querem arriscar o vosso top 3. E tendo em conta que a organização acabou de confirmar que vão estar 10 Rally 1, portanto vamos partir do princípio que um tal Sebastião Ogier vai estar presente, que é o rumor que já circulava de tarde, em que, portanto, na Toyota temos Ogier, Evans, Rovanpera, Katsuta não marca pontos para a equipa, Sami Paieri na equipa B. Na Hyundai temos Neville, Formou e Tanaka. Depois temos o Gregor Armusser e o Josh McCarlin na M-Sport. Portanto, eu gostava de vos perguntar quem é que vocês arriscavam para o pódio desta prova. Pá, eu acho que continuo a dar azar ao Rovanpera cada vez que digo que ele ganha. Por isso, Rovanpera em primeiro lugar, Sim. Neville queres sair, e Ogier. Ok. Neville, ok. João. Eu te dizia Neville, Rovanpera, Formou até. Ok. E eu não vou Fogo. muito diferente do teu. Eu vou acrescentar aqui uma coisa. Eu vou dizer Neville, Ogier, Formou. E o Ogier levanta o pé no domingo, que é para não pôr o Evans e o Rovanpera irem buscar pontos. Que foi o que ele já fez em Monte Carlo. Portanto, aqui não era uma batática. Aproveito aqui que também estamos nas previsões para dizer que na nossa descrição temos a nossa Fantasy, que já vai na terceira ronda. Neste momento, o líder do campeonato é. Se isto me deixasse fazer aqui o total. Pronto, decidiu não colaborar comigo, vou ter que fazer F5. É o Tom. O Tom, que, olha, que está sempre aqui nos nossos comentários, neste momento é o líder do campeonato com 118 pontos, em segundo o Ricardo Cunha, em terceiro o Ricardo Matos. O vencedor desta prova foi o Fábio Pinto, que fez um total de 36 pontos e meio, portanto isto foi uma miséria para toda a gente. Eu vejo aqui que ninguém fez muito mais do que 30 e poucos pontos. Quando é possível fazer tipo 60 e tal. Portanto, nós somos todos uns craques da bola. Muito bem. Aproveito, pronto, convido-vos a todos a juntarem-se à Fantasy. Isto, basta entrar em uma prova, fazer logo 60 pontos, passam logo lá para a frente, portanto nunca é tarde. Participem, é mais um ponto de encontro para todos nós e mais uma brincadeira para todos nós. Portanto, agora vamos ao tema difícil deste podcast, que é o seguinte, que é... Parece que a Hyundai está de saída do Mundial de Rallys. E quem o diz é um jornalista belga, que foi um jornalista belga chamado Paul Franklin, que noticiou num direto no seu Facebook que a marca irá abandonar já em 2026. Diz ele também que um comunicado oficial será publicado em breve. E tudo isto deve-se ao facto da Hyundai entrar para o Mundial de Resistência com a marca Genesis do grupo e que com isso iria abandonar o Mundial já em 2026. Não é confirmado nada sobre 2027, ou seja, continua em cima da mesa, até porque nenhuma marca ainda se comprometeu com a FIA. Ou seja, foi lançado as linhas gerais do novo regulamento, mas nenhuma marca ainda
se comprometeu a 100%, digamos assim. E o que é que diz este jornalista, para complementar? Para salvar a classe, o Rally 2 será a classe principal. Alegadamente, a Hyundai e a Toyota não se opõem a isto, mas a FIA para já ainda não aprovou. Isto é mais um sinal claro de que o plano para salvar o WRC, do que o Ben Sulayem está sempre a dizer, está completamente fracassado. Portanto, voltamos a ter aqui rumores da saída da Hyundai. O Neville já veio dizer que é mentira, isso é tudo rumores infundados e que nenhuma decisão foi tomada. Mas também existe um rumor muito antigo que diz que o Thierry Neville é que vai pegar na equipa para 2026 e correr com o privado. Portanto, também o Neville pode estar aqui a fazer uma jogada de não, a gente não vai sair porque efetivamente ele não vai sair. Portanto, a primeira pergunta que eu vos faço, com base em tudo o que nós sabemos, acreditam realmente que a Hyundai pode sair? Ou acham que. Porque eu digo isto porquê? Porque já há muito tempo que se fala nisto. Já que o comprometimento da Hyundai para estas regras do Rally 1 foi difícil e foi até à última da hora. Portanto, Guilherme, eu começando passando a palavra a ti. Achas que onde há fumo, há realmente fogo? Sim, acho que já se discute esta hipótese há tanto tempo que, que tem de ter algum ponto de verdade. Acho que é uma péssima decisão Uhum. saírem do Campeonato do Mundo de Rallys com uma marca que é reconhecida pelo público em geral para se focar num campeonato do mundo que está em alta, mas que tem. Eles primeiro não vão. Têm marcas que chamam muito mais a atenção. Uhum. Ou seja, em termos de audiência, é muito mais dividida ao longo da grelha, principalmente com uma marca que quase ninguém conhece, exceto Mas aí no é mercado o americano. objetivo. Penso que o mercado americano é Esse que é o é onde objetivo. Achas eles que estão. nos inícios dos anos 2000 alguém conhecia a Hyundai? Quando a Hyundai entrou para o WRC há muitos anos atrás, achas que alguém a conhecia? É diferente, era uma marca mais focada no consumidor geral, se é que me entendem, enquanto que esta Genesis é muito mais uma marca de luxo, mais difícil de se Sim, isso é. vender para o público, na minha opinião, principalmente tendo Porsche e Ferrari lá como a carregarem a bandeira. Ahm, mas eu acho que tu tens razão quando tu dizes que muito provavelmente o Neville está a negar que tenha havido já uma decisão, Uhum. porque provavelmente poderá ser ele realmente a pegar na equipa e torná-la privada e talvez que possa acontecer um bocado como a Honda e a Red Bull na Fórmula 1, em que eles saem, mas continuam lá com um pezinho a dar um certo apoio, de forma que a equipa continue a ser razoavelmente competitiva. É uma péssima notícia se realmente eles saírem. É uma péssima notícia para o Campeonato do Mundo de Rallys. É um fracasso brutal do Ben Sulayem, porque é quase irónico que ele tenha dito que tinha o plano para salvar o Campeonato do Mundo e antes desse plano ser sequer apresentado, estamos já a discutir o potencial de uma das grandes marcas dos últimos anos sair sem que haja um substituto. Uhum. E eu tenho pena, porque nós nos últimos anos temos tido genuinamente bons ralis, boas histórias a sair do Campeonato do Mundo. Talvez não temos tido os campeonatos mais acesos, vamos dizer, em termos de luta pelo título. No ano passado foi bom, mas os últimos dois do Havia muitas Rovanperä. condicionantes. Havia muitas condicionantes que artificialmente tornaram o campeonato bom. Sim, mas isso é um bocado irrelevante porque as pessoas que não são como nós só vão ver, só veem o campeonato e não pensam, isto aqui ele só está a ganhar porque o Loeb não está cá. Cenas dessas.
acho que os carros são espetaculares, os rallies têm sido muito, muito bons. Nós temos uma grelha, um pelotão de pilotos que é super talentoso, capaz de fazer do melhor e do pior em alguns casos. E a Hyundai sair, principalmente quando tem provavelmente a sua melhor equipa em termos de pilotos da sua história, é triste para Controverso. um. Hã? Controverso. Controverso isso. Que se Mas a lixa é o dizer que é. porquê? Hã? Pá, Eu ia te dizer porquê. Eles diz em lá porquê. 2019, eu acho que foi tipo em 2019, eles tinham tipo 5 pilotos e um deles era o Loeb. Portanto, eu acho que eles Está bem, tinham lutado. mas não contas um web que já estava mais próximo da reforma do que dos Certo, campeonatos. certo. Acho que neste momento é muito mais equilibrada e muito mais, em termos de talento, mais forte. Ahm, Como adepto de rallies, deixa-me muito, muito triste ler estas notícias. Pá, e principalmente ler estas notícias e perceber que não há ninguém que consiga apresentar uma solução para Uhum. resolvermos este problema. A mim, o que eu acho estranho, e aproveito já para passar a palavra também ao João, o que eu acho estranho é que há tanto interesse dos países em organizar provas do WRC, que é isso que não me entra na cabeça. Tu agora já tens a Indonésia que se fala com uma possibilidade de ter uma prova do WRC, tiveste o Paraguai, a Escócia quer entrar, quer dizer, tens tantos países a querer entrar, mas parece que não há marcas que querem participar. É como se, pá, não sei, como se quisesses receber um circo, mas o circo não tem os palhaços e não tem as pessoas que vão lá atuar. João, passando a palavra também a ti, tudo isto não é muito esquisito. Ou seja, como é que o WRC não é atrativo para marcas e é atrativo para os países? Como é que isto faz sentido? Para além disso, é para que espectadores é que o WRC é atrativo. Não é? Certo. Quem é que eles estão a vender este produto que interessa aparecer em os países e não interessa às marcas estarem? E muito provavelmente é pelos custos que envolvem hoje em dia correr dos galeões. E daí, se calhar, ser uma ideia a considerar seriamente usar dos Rally 2. Porque só há duas equipas que conseguem ter work teams, não é? Equipas de fábrica para fazer o campeonato, se calhar não é um sistema que esteja muito bem desenhado. Comparado com o WEC neste momento, não é? Que Sim. fizeram as alterações e têm grelhas cheia com gente a querer entrar. E a mim, às vezes, faz um bocado de confusão ver a lista de inscritos e tens 10 pilotos ou 10 carros a entrar para uma prova que é o pináculo do rally. Não, não me parece muito prestigiante, não é? Estás ali a Sim. correr contra 3 gajos ou 4 gajos. Às vezes chegas ao fim de sexta-feira, tens 3, 4 em competição e só fizeste um pouco mais de um terço do rally. Uhum. Na minha opinião, mais carros era melhor. Com a Hyundai de saída, vamos ter ainda menos carros. E não vejo marcas a alinharem-se à porta da FIA a entregarem inscrições. Não como o WRC está neste momento, desculpa. E era isso mesmo que eu também ia pegar agora, que o que assusta é tu estares em março de 2025, quase abril, portanto já passou quase um terço do ano, eh, tens as regras que entram em 2027. Primeiro, não há regras definidas e não há nenhum comprometimento de nenhuma marca. Marca ou equipa, porque a FIA também queria abrir isto para privados poderem construir o seu próprio carro e ir. Ou seja, um bocado à semelhança da Fórmula 1 em que tinhas tipo os garagistas, como a M-Sport, por exemplo, que constrói os carros a partir da Ford, com algum apoio, claro, mas haver Sim. tipo uma espécie de garagistas.
Isto eu acho que isto é extremamente assustador num plano de longo prazo, porque, sei lá, parece que estou sempre a ver uma coisa pode a qualquer momento rebentar e cair e acabou, não é? Ou seja, pode muito bem, pá, e vou bater na mesa, que é para ter a certeza que não vai dar nisto e não quero estar a dar azar, mas acabar como um WTCR ou acabar como um Mundial de Rallycross, em que te chega à conclusão que, opá, no modelo de diário que nós vivemos hoje em dia, não faz sentido ter rallies a nível mundial. Se calhar umas provas regionais fazia mais sentido e atrairia mais gente, que foi o que acabou por acontecer com o WTCR. Pá, o Mundial de Rallycross parece que ainda não foi desta que morreu de vez, mas as fórmulas regionais funcionam melhor, ou seja, tens muito mais gente a querer fazer o europeu, o campeonato norte-americano, ou até se houver um asiático, parece haver mais interesse nestes pequenos campeonatos locais, ou vamos chamar continentais, do que propriamente num mundial. Ou seja, parece que não há assim tanto mais interesse e é muito bem o que o João disse, que é tipo, que Mas, tipo de produto é que estás ou que tipo de adepto é que estás a querer chegar. Porque mas não há efetivamente, interesse das pessoas irem correr pelo mundo fora ou não há como pagar essas despesas? eu acho que é isso, ou seja, não há interesse suficiente para pagar isso. Parece-me ser um bocado isso. E, e é o que assusta. E é o que assusta um bocado porque a cada ano que passa, uma pessoa enche-se com expectativas falsas. É como estávamos a focar a falar do Katsuta. Uma pessoa todas as vezes enche com expectativas falsas e chegas ao fim e é um balão cheio de nada. Não é? Estás a agarrar a um balão que está cheio de nada. Ah, é pena. É pena e não sei o que é que a gente pode dizer que já não tenha dito antes. Eu vou ser sincero que preferia muito mais que ficassem os Rally 1 por causa da espetacularidade que estes carros são. Não que os Rally 2 sejam maus, mas porque é que tu há de te contentar com um Rally 2 se existem um Rally 1? Não é? Faz Vai sentido. saber, Seja, sabe a pouco. sabe, ou seja, exatamente, se eu for ver o Nacional de Rallys como foi a FAF, espetacular. Fui extremamente. Saí de lá como se uma de barriga cheia de ver os carros passar. Mas quando vais ao Rally Portugal e vês os Rally 1, quando chega um Rally 2 já é tipo. Já não é bem a mesma coisa. Quando tu vês aquilo que pode ser, já não sabe igual. Sim, mas se Já não não sabe. tiveres os Rally 1 a passar antes e tiveres só os Rally 2, já não tens isso. Eu sei, mas depois a gente vai entrar naquele modo saudosista que muitas vezes a gente tem aqui, que Os é motores no tempo dos V10. Grupo B é que era, não é? Nós Exato. vamos ser É no tempo o. dos Rally 1 é que era. Não, mas Certo? imagina, eu consigo perceber bué, imensa essa lógica, porque é o que eu sinto, por exemplo, a ver as 24 horas de Le Mans. No ano passado, por acaso, do ano passado não achei nada de especial, mas há 2 anos achei espetacular, realmente, competitividade até à última. Pá, mas quando tu começas a olhar para os tempos e vês que os gajos estão tipo 10 segundos mais lentos do que eram há 10 anos atrás, menos até, há 5 anos atrás, pá, sabe a pouco, é um bocado Uhum, fogo, tão limitados, tão castrados, parece que andam com um paraquedas atrás. E eu uhum, acho genuinamente que aí existe o risco de, se nós largarmos os Rally 1 e passarmos para Rally 2, haver malta que, ou que eu acho que seria um bocado o meu caso, vai continuar a ver, obviamente, porque sou fã, as pessoas são fãs também, vão ver e vão. Pá, o carro de rally é sempre espetacular, mas mas vão achar que pá, se fosse Rally 1 era melhor. Mas há também o perigo de haver malta que simplesmente diz: pá, isto não é Rally, então não vou ver. E pois, entramos num ciclo é isso. vicioso, que nós já estamos um bocado nesse ciclo vicioso. Sim, tu já estás num ciclo Mas vicioso. acho que é pior para o ano ter 4 Toyotas a andar. Eu sei, isto é que eu E estou. 3 Fords. Eu estou eu Se- estou eu estou aqui a Preferia falar. ter uma grelha com Minis à mistura, Skodas, Toyotas. Eu ah, também, eu também, só que não é é só ideal, porque claro, não é ideal, exatamente, não é ideal, mas não há dinheiro para não há dinheiro sustentar e não há os planeamento. Rally 1s. Não há Sim, o que assusta planeamento, mais não, Muito é não caros. haver planeamento. é o não haver O que assusta planeamento. mesmo é tipo não teres um plano. Ou seja, claro que imagina, efetivamente se confirmar que a Hyundai sair, obviamente que eu prefiro que em 2026 seja com o Rally 2. Porque senão o que é que Ah, eu vou estar sim. aqui a fazer com o Guilherme todas as provas? Bem, ganhou a Toyota. E ganhou a Toyota outra vez.
E de repente a Toyota se calhar vai fazer a McLaren de 1988 que ganha as provas todas menos uma. Ou seja, tipo Não é? WEC. Não, Tipo, WEC há uns Exatamente. anos. e ficas sem espectadores. A meio da É, época. exatamente. E aí Fica sim sem matas o espectadores. produto que fez. Mas pronto, Ah. olha, vou só aqui passar em alguns comentários. Temos aqui um comentário do Pedro Insuela que diz que acredito que irá sair. E pode muito bem haver uma equipa privada a ser liderada pelo Sordo e Neville como piloto. Pá, os rumores diziam o contrário. Que era precisamente a equipa do Neville que assumia. Se o Sordo pode ter alguma posição lá dentro, não sei. Mas Mas a para já, correrem com estes Galeões da Hyundai, com este Rally 1, ou seja, a Hyundai assumir uma compram-nos à estrutura equipa. semi-oficial e o Neville pegava na equipa, porque o Neville tem uma própria equipa, tal como o Tanak também tem uma própria equipa que corre com o Rally 2. É uma hipótese, e este rumor da equipa do Neville já é muito antigo, já tem mais de um ano. Mas não sei, espero que não se concretize. Mas sabes que. Desculpa, diz Não, não, Guilherme. força, continua a ler, depois já digo. O F. Martins diz que creio que vocês não estão bem a ver o plano do Ben. Se não houver rallies, não há pilotos de rallies a praguejar. Quanto à Hyundai, a confirmar-se, peço uma notícia para o WRC e pergunta se seria o último prego no caixão. Pá, não sei se era o último, mas era mais um a afundar o que ainda sobra. O Ricardo Souza diz-nos aqui: boa noite, amigos, muito atrasado, mas amanhã ouço desde o início o podcast. Olá, Ricardo, bem-vindo. É bem a tempo de aparecer, mas espero que a gente faça boa companhia amanhã. O F. Martins diz: obrigado, Guilherme. O tempo do 3.14 do Kamio Kobayashi é que era, mas é referência alemã no tempo em que ele bateu o recorde da pista. Yeah. Foi o recorde da pista, não foi? Foi uma volta espetacular. Mas Sabes que eu volta e meia voltando ao. aparece-me esse sugerido e eu carrego só para ver. E vou Claro, ver essa. também eu. Pronto, são 3 minutos que eu perco ali do dia, mas pronto, que se lixe. Exatamente. O Ricardo diz-nos que, Ricardo Souza, que ainda comenta que a primeira geração dos 1600, dos motores 1600, dos DS3 e Fiesta eram mais lentos e menos espetaculares que os Rally 2 atuais. Se essa for a salvação do WRC, estou de acordo. Eu também. Eu também. Sabes que eu, na altura também me custou um bocado passar de um C4 e de um Focus e não sei o que para um Fiesta e um DS3. Mas a verdade é que com o tempo eles acabam por ser mais rápidos, acabaram por se tornar mais rápidos, mas coisa que no início não eram. E o assustador também é que os Rally 2 atuais conseguem ser mais rápidos que estes WRCs. Por isso é para também, peço desculpa, é para também termos alguma noção de que os Rally 2 neste momento já estão num nível de competitividade mas muito alto. É efetivamente isso. E tem O mais Marcos André competição pergunta, entre eles a puxar por eles. sim, porque tens tantas marcas que acaba sempre por ter espaço para elas todas aparecerem, nem que seja uma vez. Quem é que se é um comentário? O Marcos André diz-nos assim: não é o objetivo da Lancia chegar ao Rally 1? É sim, o objetivo da Lancia é relançar-se. E eu até vou citar o José Manuel Costa, que já aqui esteve várias vezes no podcast, que é comentador do Sport TV. Hoje meteu um tweet em que dizia que a Lancia não está a ter o número de vendas que contava ter, vamos dizer assim. Ou seja, a solução barata foi pegar num Peugeot Rally 4, fazer um rebranding e chamar-lhe Lancia Delta, ou Lancia Y, ou lá como é que aquilo se chama. Uhum. Com isso começar a criar os rumores e isso foi tudo muito giro, os burburinhos que foi criado em volta do retorno da Lancia foi muito giro, mas ao que parece eles não estão a vender e neste momento acho que os rallies não são propriamente uma prioridade da Lancia. Acho que a prioridade deles é mesmo vender carros, porque se não venderem carros não adianta virem para os rallies. Até porque mesmo no europeu, que já saiu a lista de inscritos para a primeira prova, não há um único Lancia Rally 4. Os Lancias Rally 4 neste momento parece que vai ser só um troféu em Itália. E se aquilo tiver sucesso é porque eles dão 350 mil euros ao vencedor. E parece que esses 350 mil euros é para gastar em coisas da Stellantis. Em muitos dos casos. Portanto, pá, não sei. Eu acho que a Lancia foi tudo muito giro e é sempre Yeah. bom, mas não tem a pujança que eles estavam a prometer ao início. Foi muito marketing. O Fábio Pinto diz-nos que, sinceramente, tenho medo do futuro da WRC. Estes regulamentos de 2027 deixam-me com o pé atrás, mas o verdadeiro adepto vai sempre. Pá, é verdade. O verdadeiro adepto vai sempre. E nós queixamos-nos, mas imaginem quem viveu a passagem dos grupos B para os grupos A. Imaginem passares dos grupos B e no ano a seguir teres a passar um carro que é quase de série. Sim. Claro que imagina, os grupos A em 3 ou 4 anos já eram mais rápidos e eficazes que os grupos B. Claro que nunca foram tão espetaculares. Mas se isto para nós é difícil, imaginem para quem foi dessa altura.
Portanto, é o que é, faz parte. E o Pedro Ahm, Filipe pergunta-te aqui, Lancia. O Lancia do Guilherme, o Guilherme tem, para quem está a ouvir em áudio, o Guilherme tem de fundo um Lancia 037. E o Pedro Filipe pergunta-lhe se o Lancia tem extintor de origem. não, Guilherme, queres responder? a parte elétrica vai ao ar antes daquilo começar a arder. É, esse Lancia Ahm, 037 é que havia o rumor que era feito de cartão, que aquilo desfazia-se de uma sim, forma. sim, Portanto, e de era ver o essas teorias que isto é engraçado. roll cage que era O roll feita de cage ser cartão. feito de cartão. Ahm, Guilherme, ias dizer qualquer mas coisa? voltando só para esclarecer um bocado o meu ponto, eu não sou contra eles usarem os Rally 2 para a categoria principal, na eventualidade da Hyundai sair e nós ficarmos basicamente só com a Toyota de Rally 1. Pá, é algo que de certeza me iria custar, ia-me saber muito a pouco, Uhum. mas tendo em consideração, eu prefiro isso a termos realmente a Toyota a ganhar todos, apesar do João aí receber o Não MVP sei, todos os não sei do que santos falas. fins de semana. Ahm, acho que seria muito pior para o Campeonato do Mundo, como foi, por exemplo, para o WEC quando a Hyundai estava. Fogo a Hyundai. Quando a Toyota Ah, estava a ganhar tudo. Uhum. Nesse cenário, obviamente, eu prefiro os Rally 2. O meu problema de repente passarmos para o Rally 2 é que continua a existir uma falta de plano, uma falta de visão para o futuro. É Sim, esse o meu, é esse o meu maior problema. As pessoas que estão a tomar conta da WRC não terem uma ideia concreta, clara, de como é que nós podemos sair desta situação de as marcas que lá estão e marcas que têm sucesso no Campeonato do Mundo quererem uhum. sair para uma categoria que agora realmente está em altas, mas em que vão estar muito mais abaixo na cadeia alimentar. Certo. É só esse o meu problema, é de não termos visão. Sim, e acima de tudo o que assusta é, não é o ter visão, é tu olhares para qualquer solução que te possam propor e tu dizeres é este o caminho. Não há uma Yeah, que tu consigas dizer é esta porque é esta que vai funcionar. yeah. Isso é o que assusta, mas é o que é. De certeza que E não é em a última termos, vez. e em termos É de isso. marcas que podem entrar, havia também a cena toda da Subaru que isso é que era. não sei até que Não, ponto mas é que. Só que eles não têm carros, também não têm carros de série Pois. para basear para, Sim, e para supostamente a entrar. Skoda também não tem um carro que considere fazível, ou seja, pelo que eu entendi, já não sei com quem é que eu falei isto ou só na Clique, a Skoda não quer propriamente usar o Fábia e que não tem próprio. Que eu acho que eles querem começar a pôr mais os SUVs, que é o que vende, percebes? Ou Yeti. seja, por isso é que eles usam os chassis tubulares, usam isso que eu acho que as marcas querem empurrar é os SUVs. E eu acho que, pá, não sei, acho que a Skoda não. Já não sei com quem é que eu falei ali, mas acho que a Skoda não considera ter um modelo. Eu acho que não quer usar o Fábio. Portanto, e só para te concluir uma coisa, Guilherme. O SDM diz uma coisa com razão, mas a Subaru é Toyota. Que Sim, efetivamente a Toyota tem uma participação na Subaru. E lendo aqui um comentário do Ricardo Souza que diz também que a prioridade da Lancia nos últimos anos, nos últimos 30 anos é não falir. Pelo menos até o momento conseguiram não falir. Agora o que é que vai acontecer daqui para a frente, não sei. Mas não, a Lancia está tipo a Maserati, está tipo a Alfa Romeo. Aquilo é um é esqueleto irresistível. autêntico. Mas é pronto, um olha, museu. é isso. É que a única coisa que eles têm para vender é a sua história, no fundo, neste momento. Yeah. Não há muito mais. É um bocado como o Campeonato do Mundo de Rally está a ficar. É, o teu maior ponto de venda é a tua história. E é o que é. Não, que Mas, atenção. Estes anos tivemos boas lutas pelo campeonato. Pois mas isso é o tivemos, quê? só Isto é a que história, não é o presente. não, Sim, mas o é mal presente é o vendido. ano passado não foi mau o campeonato. Sim. Mas sentiste que houve um aumento de procura de marcas e tudo? Não houve, tipo, É Não. concretamente mal é isso que eu estou a querer vendido. dizer. Ou seja, Não, porque tu eu tens só queria. o ECA a limpar muito, não é agora? Sim, não é isso, mas mesmo em adeptos, sentiste, Hum. percebes? Ou seja, eu não sinto que houve Não, também casuais não. e não sinto que houve novos fãs a aparecer.
Ou seja, Mas, e é isso que o WRC falha já há muitos anos, que é espetacular, é tudo e mais alguma coisa, mas não cresce. mas era o que estávamos a falar em off. Tu para um, um, um viewer casual que queira seguir o rally não Sim. não é fácil. E fica bem servido com os highlights do YouTube ao fim do dia. Uhum. Não é uma coisa que esteja. Não, não sei, das pessoas que conheço que até seguem ao desporto motorizado, não seguem todas todos os troços ou não há público para o rally como é hoje em dia. Uh, muito também porque o rally pela estrutura do evento, não é? É difícil ter Sim. acompanhamento e lembro o Japão ano passado estás a pagar pela app, pelo acesso à FI televisão e passas metade do troço sem ver nada porque não há sinal no meio da floresta. E tens as câmaras em 3 ou 4 pontos, tira os Sim. shots bonitos, mas não sabes. Depois só tens os tempos parciais, só podes comparar 4 ou 5 pontos pelo troço. Tens subsecções, não é? Subtroços de 10 km sem um tempo parcial a meio. Acontece alguma coisa a um carro, tens de estar à espera que chegue lá o helicóptero para saberes o que está a passar. Nem as pessoas estão a comentar, dizem o que é que está a acontecer. Não tem muito interesse para o público geral, o rally. Sim, sim. E o facto de estar fechado numa plataforma paga também não contribui para isso. Ou seja, apesar de transmitir numa Sport TV ou até na aplicação da DAZN, que também são plataformas que já têm mais gente, é como tu dizes, não é um ponto de venda para o adepto comum. O que o adepto comum prefere, ainda por cima numa altura em que pá, todos nós estamos a ser vítimas do consumo instantâneo. Nós já não temos a capacidade de ver para além do instantâneo. Por isso é que nas notícias, no desporto, mesmo o conteúdo que cada vez mais consumimos, é tudo instantâneo, curto e muito intenso, e já não existe o ver por exemplo, um rally que são 3 dias. Eu no fim de semana estive a falar com um rapaz que é o Dimitris, que tem um blog de WRC que vos recomendo ler. Ele faz umas previews dos rallies bastante interessantes, mais orientado para classificativas e mapas. Para quem for assim mais interessado, eu recomendo-vos. Eu posso meter depois no grupo do WhatsApp para vocês lerem. E ele estava-me a dizer que já não se lembra da última vez que desfrutou a ver um rally ou quando é que foi a última vez que viu um rally de início ao fim. E ele é um geek, é um rapaz que é um nerd autêntico por rallies e ele próprio tem dificuldades em acompanhar um rally inteiro. Eu também, desde que comecei a trabalhar, tenho muita dificuldade em ver um rally inteiro. Desde que saí de casa dos meus pais, ainda pior, porque chegas ao fim de semana e a tua vida continua. O rally passou a ser secundário. Ou seja, mesmo nós, adeptos, pá, Sim. vou-me considerar um adepto, não vou dizer fanático, porque é uma palavra muito forte, mas sou um adepto muito superior em termos de capacidade de atenção ao campeonato, tenho E dificuldades em conhecimento. acompanhar o rally inteiro. Exatamente. Percebes? Ou seja, é difícil e se calhar alguma coisa aqui tem que mudar. E aí estou de acordo com vocês. Já Mais te do que. aconteceu ires, tipo, teres que ir ao supermercado ou uma coisa sábado de manhã? Chegas depois do almoço, ligas a app, o piloto estás a seguir saiu de prova. Vais ter que ir a ver troço a troço atrás para descobrir o que é que lhe aconteceu. Olha, É aconteceu-me difícil. isso este fim de semana. Eu não vi a Power Stage em direto, porque tive que fazer tarefas com a minha namorada relacionadas com a casa. Fomos às compras, quando cheguei a casa, pá, o grupo tinha tipo 100 mensagens, só na Power Stage, e eu, pronto, já houve cagada. Já aconteceu aqui qualquer coisa, porque 100 mensagens para uma classificativa parece-me demasiado. E efetivamente era o Katsuta. E eu, para perceber o que tinha acontecido ao Katsuta, estar a puxar para trás e até chegar e foi só uma classificativa. Perceber até o que é que tinha acontecido, bem grego. Portanto, se calhar o modelo dos rallies realmente tem que mudar. E aí pode estar o ponto-chave para o futuro, mas lá está. Continuamos mais preocupados com palavrões do que propriamente em salvar realmente as coisas. Mas pronto, como eu sei que não é a última vez que vamos falar deste tema este ano, vamos deixar a conversa fluir para outro dia e vamos agora fechar o podcast com o Trivia. Portanto, estão preparados? Preparadíssimo. Estou a sentir muito entusiasmo da vossa parte. Portanto,
Mas E não não se me esqueçam apanhas daquilo que eu noutra. vos disse. Hã? Não me apanhas noutra. Ok. Então vamos lá. A pergunta era: com a vitória no Safari, Elfyn Evans possui uma vantagem de 36 pontos sobre a concorrência. É, percentualmente, a maior vantagem de sempre ao fim de 3 provas? A resposta é sim ou não. E se for não, dou-vos pontos bónus se acertarem o ano ou não. Eu acho que o Sebastian Ogier de Volkswagen teve mais. Ou seja, quando é que foi? 2014? Ok? João. Ou seja, o Guilherme já deu um não e deu um ano. Se a tua resposta for sim, obviamente não tens que dizer mais nada. Mas se disseres que não, podes também arriscar um ano. Vou dizer não. Loeb em 10. Ok. Vocês dois estão parcialmente corretos, porque percentualmente não é a maior de sempre. Percentualmente. Ou seja, em termos de pontos, é efetivamente, 36 que eu li, não é? Os 36 Uhum. pontos é a maior distância de sempre, pontualmente. Mas como eu vos disse, eu não gosto de olhar para números só, porque umas classificações mudam, percentualmente é o que é mais importante. Exato. Pá, eu fiz uma lista no fim de semana. Esperem aí, deixem-me só abrir aqui o Excel. É que está aqui. E tinha aqui a lista Dinheiro. e fui até o ano e fui até 1994. Portanto, pensa como é que isto foi. E percentualmente, as maiores distâncias de sempre são 2016, Sebastião Ogier, em que o segundo classificado é nada mais, nada menos do que Mads Osberg. Esta é aquela que deve ter sido um ano que foi tão mau para toda a gente o arranque, foi que, meu Deus. Em segundo está o Marcos Gronholm em 2002, com 44%. Em 2015 o Ogier com 42%. Em 2013 o Ogier com 41%. E 2025 Elfyn Evans com 40,9%. Mas olhem que o Rovanperä em 2022 a vantagem era só de 38% e 38%. Portanto, não é como se nós recentemente não tivéssemos um piloto que fez algo semelhante. Só que neste momento parece mais espetacular por também ter sido mais inesperado. Eu acho que é isso. Então, pera, tu estás-me a dizer que no top 5 está Ogier 2013, Ogier 2015, Ogier 2016. E eu mandei Sim, 2014. exatamente. E 2014 foi o pior ano dele porque ele tinha apenas 3 pontos de vantagem para Latvala. Mas olha, eu até na altura mandei isto ao Hugo e ele estava a fazer as contas e basicamente qualquer piloto que tinha mais do que 30% foi campeão nesse ano. Portanto, também fica aqui mais uma indicação de que a gente pode tirar aqui algumas conclusões. Por exemplo, em 2023, hoje era o primeiro e não foi campeão. Antes disso, foi só o Irvonen em 2011 que não foi, o Irvonen em 2008, o Gronholm em 2007. Portanto, houve aqui anos em que efetivamente isto não significava nada, mas nos últimos anos praticamente tem significado sempre. Ou seja, o líder à terceira prova tendencialmente é o campeão. Portanto, fica aqui um mote. Então o que tu estás a dizer é que o Hugo aconselha as pessoas todas a tirarem todo o dinheiro que têm nos depósitos a prazo para apostar na vitória do Evans. É isso que estás a dizer, basicamente. Assim, se calhar era mais sensato que apostar neste momento num ETF dos Estados Unidos. E com isto eu não estou a dar conselhos de literacia financeira. Mas pronto, façam o que quiserem com o vosso dinheiro, não tem nada a ver com isso, ninguém aqui dá dicas de nada. Isto é um Mas sim, podcast estatisticamente, multifacetado. exatamente, estatisticamente é um Calma facto bem aí. provável. Tens uma coisa muito fixe para o pessoal fazer com dinheiro. Patreon.com/VFF. Grande João, olha, exatamente, em vez de investirem nessas coisas, ajudem-nos aqui e pronto, eu aproveito que já vamos terminar o podcast e efetivamente vou voltar a agradecer aos patronos e às patronas e a todos vocês que, que nos acompanharão em direto e nos vão ouvir em diferido. Já sabem-se, um like nas nossas transmissões, uma avaliação nas plataformas podcast ajudam mesmo muito. Se o puderem fazer, ficamos muito agradecidos, mas também ficamos muito agradecidos se nos puderem ajudar no Patreon. Portanto, da minha parte, é tudo. Guilherme, gostavas de acrescentar alguma coisa? Não. João? Obrigado pelo convite. É sempre poder vir aqui falar com vocês. Ver se lá para o meio da temporada fazemos outro update. Muito bem, ficamos. Eu também agradeço-te muito por teres vindo
O Ricardo Souza, só para treinar, diz que nós nunca devemos duvidar da capacidade do Evans para estragar tudo no final. Pronto. E com esta a gente termina o podcast. Obrigado mesmo a todos. A gente volta depois das Canárias, portanto, sensivelmente daqui a um mês. Portanto, até lá já sabem, há Rally de Casinos do Algarve, há o início do ERC e pronto, e para quem for de Castelo Branco, ao Portugal Rally Series, portanto, divirtam-se que eu também devo andar por lá. E até o próximo episódio, olha, sejam felizes e até já.